Em termos de intervenções novas, né, do ponto de vista farmacológico, farmacêutico, a gente tem a cetamina, certo? Então, a cetamina, basicamente, ela tem a capacidade de modular receptores glutamatérgicos, são efeitos bastante complexos, também não vou entrar em detalhes aqui, mas, além de ela ter uma vantagem para o tratamento da depressão, ela é interessante que parece ter, ou, na verdade, ela tem efeitos antissuicidas, independentemente dos efeitos antidepressivos. A gente vê isso na prática clínica, né? O paciente nem melhorou da depressão, mas já tirou ele de um risco de tirar a própria vida. Isso é comprovado, então pode ser uma alternativa até interessante para manejar esse paciente agudamente. Muitas vezes no pronto-socorro a gente tem uma disponibilidade de cetamina endovenosa que não vai ter com eletroconvulso para fazer ECT, por exemplo. E aqui falando um pouco da estimulação cerebral, ou neuromodulação não invasiva. Basicamente, a ideia aqui é aparelhos que permitam com que a gente modifique a estabilidade cortical utilizando correntes elétricas. Essas correntes elétricas elas podem acontecer de duas maneiras, ou de uma injeção direta mesmo, e aí quando eu falo injeção direta, 2 eletrodos passando uma corrente elétrica de um para outro, tá? E aí é que a gente pode dividir de uma maneira não invasiva e invasiva ou convulsiva. Então, não invasiva seria estimulação elétrica transcraniana. A convulsiva é o ECT, então aqui pensando no ECT não tanto na convulsão quanto na eletricidade, porque de acordo com isso que eu apresentei, também uma passagem de uma corrente elétrica alternada, né, no caso, mas vai ser uma forma de neuromodulação. E, por sua vez, essa corrente elétrica ela pode ser induzida por um campo eletromagnético. Uma ideia que nem recarregar um celular de maneira wireless, né? Isso é uma indução de uma corrente elétrica, pode ser feita de maneira não invasiva, que é a estimulação magnética transcraniana, ou convulsiva, que é a magnetoconvulsoterapia. A gente fez vários estudos na área da neuromodulação. Então, inicialmente, com a estimulação elétrica transcraniana, que seria a forma mais fácil de fazer, mais portátil, baixo custo. E, num primeiro momento, a dúvida é, será que a estimulação elétrica ela é tão eficaz quanto um antidepressivo? Lembrando lá naquele algoritmo que eu mostrei para vocês no comecinho, então tem um antidepressivo logo de entrada, a estimulação elétrica poderia competir, né, no sentido de ser uma alternativa ao inibidor seletivo. E nesse estudo a gente não demonstrou que a estimulação seria superior. Então a gente vê aqui que as taxas de resposta ao longo de 10 semanas de tratamento foram 25% para o placebo, 41% para a estimulação, 51% para o escitalopram. Até está próximo, né, 41% e 51%, mas o escitalopram foi melhor. Por outro lado, a estimulação também foi melhor que o placebo, então talvez apontando um papel para a estimulação elétrica. Uma outra questão que a gente abordou é combinando os tratamentos. Então, pensando lá naquele algoritmo, tratamento inicial, a gente tem antidepressivos, por que não combinar antidepressivos com estimulação elétrica? Essa foi uma questão abordada em outro dos nossos estudos. Aqui foi um ensaio clínico randomizado, pessoa usando sertralina ou placebo, estimulação ou placebo, e aí com isso a gente formou 4 grupos. O que a gente viu aqui? Que a combinação foi mais eficaz do que cada tratamento isoladamente, então indicando que talvez a gente não vai usar estimulação elétrica como monoterapia, e sim combinada com antidepressivos. Essa seria a evidência que a gente tem até o momento. Quando se tenta a estimulação elétrica no episódio depressivo refratário, aí os resultados não são bons mesmo. Tá? Então, para o episódio depressivo refratário, a gente não vê um papel para a estimulação elétrica transcraniana. Agora, falando da magnética. Então, a magnética é aquela que está mais popularizada, que vem sendo utilizada nos últimos 20 anos. E a gente já sabe que ela é eficaz. Então, o primeiro ensaio clínico randomizado pivotal, né, com 180 pacientes, é de 2007, então a gente tem 15, 20 anos.
Hoje tem meta-análises mostrando a eficácia dela. Tem uma indicação como monoterapia, mas muitas vezes é mais como tratamento adjuvante. Tá? E lá por volta de 2017, se ficava muito na dúvida de, ok, a estimulação magnética é eficaz, mas demora muito fazer. São sessões diárias, de 30 minutos, uma vez por dia. Como melhorar isso? E aí começaram a aparecer outras alternativas. Tá? Então, essa meta-análise que a gente fez em 2017 mostrou que a Theta Burst Stimulation, estou chamando aqui de pulsos rápidos mais para simplificar, mas a estimulação Theta Burst, ela seria tão eficaz quanto a estimulação magnética tradicional e demorando só 3 minutos. E aí, com base nisso, na verdade, não só com essa meta-análise de rede, mas depois ensaios clínicos randomizados mostraram a eficácia de uma sessão de estimulação de 3 minutos versus uma de 40. Ela começa a ser mais utilizada. A gente teve uma pergunta aqui no nosso grupo, né, um ensaio clínico finalizado, liderado pelo professor Leandro, lá do nosso grupo também, e utilizando especialmente ou especificamente nos idosos. Então, se provou na população adulta, a gente foi avaliar nos idosos e mostrou que a estimulação de 3 minutos também era mais eficaz que o placebo nos idosos com depressão. Muitas pessoas devem ter ouvido falar desse estudo, né, que é o SENT, o SNT, que teve resultados muito bons para pessoas com depressão, e não só bons, quanto muito rápido. Então, teve uma resposta em 5 dias, que se manteve por 1 mês, na ordem aí de uns 90%. Tem muita polêmica, muita discussão se foi tudo isso mesmo, né? Se é números tão altos. Alguns estudos conseguiram replicar parcialmente esses resultados, outros não. Mas, de qualquer forma, esse SENT tem 2 características bem distintas. Uma que é a aceleração. Então, quer dizer, poxa, eu mostrei que 3 minutos é tão bom quanto 30 minutos. Então, vamos fazer 10 vezes por dia. Né? Aí a gente tem o melhor dos 2 mundos. E aí foram isso que eles fizeram. Fizeram 10 sessões por dia, por 5 dias. Então, é 50 sessões. Aí também alguém pode falar, não, mas foi 50, não foi 20. Né? Então, é isso que tem um efeito maior. Mas foi feito isso. E a outra ideia era a neuronavegação. O pré-frontal teria que ativar e o córtex cingulado anterior teria que diminuir a atividade. Agora, essas 2 regiões do cérebro, elas funcionam em sintonia. Enquanto uma está ativa, outro está hipoativa. Não é estático, né? Não é aquela foto que o cérebro fica parado. É dinâmico isso. Então, uma está ativa, outra está hipoativa. E aí a gente poderia tentar estimular de um jeito chamado neuronavegado. Pegar o máximo de anticorrelação, tá? O máximo de descompasso, de dessintonia, digamos assim, entre essas 2 regiões, e aí estimular. Então, foi essa combinação desses 2 fatores. O problema é que essa neuronavegação ela é muito difícil de fazer. Não vou entrar em detalhes, mas é difícil, é custoso, exige pipelines, algoritmos sofisticados, e a gente resolveu testar um outro tipo de protocolo, fazendo mini acelerado, digamos assim, então 3 vezes por dia e sem neuronavegação, algo muito mais simples. Aqui a gente fez em adultos deprimidos, é o projeto de doutorado do Matheus, e a gente mostrou também que esse protocolo, talvez mais fácil de ser utilizado na prática clínica, seria eficaz no tratamento da depressão. Então, 3 vezes por dia, ficando menos tempo no hospital, 1h30, aquele que eu mostrei eram 10 horas por dia, por mais dias, 15 dias. No final da 5ª semana, a gente teve resultados bastante semelhantes. E agora a gente pode discutir sobre novas formas da estimulação magnética transcraniana. E uma delas seria a magnetoconvulsoterapia. O que é isso? Bom, estimulação magnética transcraniana ela funciona aumentando a estabilidade cortical através de correntes elétricas. A ideia da magnetoconvulsoterapia seria disparar numa frequência tão alta a ponto de induzir crise convulsiva. Não como efeito colateral, mas como propósito terapêutico, mimetizando, né, ou fazendo da mesma maneira que a própria eletroconvulsoterapia.
Mas qual que é a vantagem? Que a gente consegue controlar a corrente de uma maneira muito mais fácil. Tá? Então, quando a gente injeta uma corrente direta no cérebro, para atingir o cérebro da pele, eu tenho que usar uma corrente 10 vezes maior. Ou seja, para induzir uma crise convulsiva com ECT, tem que ser uma dose enorme de eletricidade, e aqui à esquerda, né, em vermelho, mostrando o quanto de energia entra no cérebro, vai induzir crise convulsiva, mas pega tudo, né? Inclusive o hipocampo, que é a área que a gente quer poupar, né? Não só fazendo uma dieta, né, como eu aprendi, mas também evitando que haja uma densidade de corrente elétrica muito alta nisso e que levaria a efeitos cognitivos. Com a magnetoconvulsoterapia, a gente pega áreas bem mais focadas, consegue mirar no pré-frontal e aí não pega o hipocampo, então teria a vantagem teórica de ter os efeitos positivos da ECT sem os efeitos adversos. Aqui a gente ainda não tem os resultados do grupo A e grupo B, mas a gente já vê uma diferença estatística tanto para melhora clínica, para esse grupo em vermelho, quanto para ter menos efeitos cognitivos também nesse grupo em vermelho. A gente não sabe qual que é qual. Claro que, pela hipótese, o vermelho seria a magnetoconvulsoterapia. É um ensaio clínico que está na metade